Olá, irmãos, graça e paz. Louvamos a Deus por mais oportunidade de estarmos juntos e nesse dia compartilhar com os amados uma porção da palavra de Deus se encontra a primeira carta de João. Na verdade, gostaria de destacar alguns versos dessa carta do apóstolo João, quando ele trata basicamente dois assuntos, e o principal deles é sobre o amor, ou seja, sobre Deus, sobre a própria pessoa de Deus, ou seja, o amor, e ele mesmo vai dizer nessa carta, Deus é amor. E o outro assunto é sobre uma falsa doutrina que já naquele período da igreja incomodava muito, e essa falsa doutrina foi muito divulgada pelos chamados gnósticos, né, o gnosticismo, quando eles diziam que a pessoa de Jesus, ela realmente existiu, mas não como homem, como pessoa humana, como pessoa física, ou seja, em carne e osso. Eles diziam que sim, Jesus é um espírito, é alguém que viveu, mas não teve um corpo, Deus não habitou ou não se encarnou para viver entre nós. Então, basicamente, João vai tratar desses dois assuntos, e eu gostaria de ler os primeiros versos de 1 ao 4 dessa carta. Como eu disse, uma carta belíssima, com apenas 5 capítulos, e uma maneira que Deus me deu de compartilhar com os amados os demais versos dessa carta é em forma de perguntas simples, mas que nos vem, né, no dia a dia, alguém pergunta, ou algumas dúvidas que nós mesmos, como crentes em Jesus, temos, e essa carta nos responde com muita clareza. Então eu gostaria de compartilhar com os amados algumas dessas perguntas, e para isso nós vamos passear então nesses 5 capítulos, e eu gostaria, como eu disse, de ler esses 4 primeiros versos para nós darmos essa introdução. Diz assim a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos em nossos olhos, com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida, pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Bom, como eu disse aqui mesmo, João já deixa bem claro que ele está tratando, que ele está mostrando aos leitores, aos crentes daquele período, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo ainda hoje, de que o que ele fala aqui, o que os apóstolos falaram, é o que de fato eles viram. E não só viram, mas apalparam. E ele ainda faz questão de expressar: apalparam com as mãos, ou seja, Cristo, Jesus, o Cristo, o ungido, o enviado de Deus, de fato habitou entre nós. É a mesma palavra que ele usa no seu evangelho, em João, quando ele nos diz, aquele texto bem conhecido, né, João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então é a respeito desse Verbo, desse Cristo, desse Jesus, desse amor, que é o próprio Deus, que João vai tratar nessa carta. Bom, meus amados, como eu disse, eu gostaria de compartilhar com os amados algumas perguntas que eu acho, me veio à mente, e entendo que seja de muita importância para nós fazermos essas perguntas ao texto e respondermos, até porque isso é muito comum em nossos dias. Bom, a primeira delas, poderíamos perguntar, ou se alguém nos perguntar ou te perguntar: Deus é luz?
Sim, Deus é luz. Como posso saber se de fato tenho comunhão com Ele? Veja, os versos 5 e 6 do capítulo 1 está escrito assim: Se dissermos que não temos pecado algum, perdão, e a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então a resposta é: Deus é luz. E como eu posso saber se de fato então tem comunhão com esse Deus que é luz? Ora, se ele é luz e eu tenho comunhão com ele, então logo eu devo andar na luz. Como fico sabendo, ou seja, como fiquei sabendo que sou um pecador? Pensando que ainda hoje alguns dizem que não são pecadores. Veja o verso 9 do capítulo 1 ainda, quando a palavra nos diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e sua palavra não está em nós. É por meio da própria palavra que eu sei que sou um pecador. É por meio da própria palavra que reconheço que sou um pecador. Então, ao reconhecer que sou esse pecador, então eu confesso, peço perdão. Então, uma pergunta também que vem sempre a nossa... Alguém nos pergunta é: como saber se conheço a Deus? Como eu posso afirmar que conheço a Deus? Ou como posso saber se de fato Deus é quem Ele é e eu o conheço? Bom, o verso 3 do capítulo 2 nos responde essa pergunta. E sabemos que o conhecemos se guardamos seus mandamentos. É muito comum ouvirmos: eu conheço a Deus. Olha, nós conhecemos a Deus. Mas esses mesmos que dão essa resposta, e às vezes com muita convicção, não guardam os mandamentos. Esse guardar é não obedecer mesmo. Não reconhecem-os como mandamento. E mesmo afirmando que conhece a Deus, não guardam seus mandamentos. E às vezes usam como desculpa o contrário do que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados, nós podemos ver isso de uma forma muito clara na palavra de Deus, mas, como eu disse, muitos desses que afirmam que conhecem a Deus, que o amam, no entanto, não guardam seus mandamentos. Não faz questão nem de conhecer quais são esses mandamentos. Por que? Uma outra pergunta que muitas vezes não vem à nossa mente é: por que o crente afirma que está vivendo a última hora, ou os últimos tempos, ou as últimas coisas, os últimos dias? Por que entendemos ser essa uma verdade também expressa com muita clareza na palavra de Deus? Uma das evidências que já estava acontecendo naquele período em que João escreve essa carta e que ainda hoje permanece, é exatamente o que está aí no capítulo 2, verso 18, quando nos diz assim a palavra: Filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. Já muitos anticristos têm se levantado, conforme ouvistes. Por isso sabemos que é a última hora. O anticristo, aqui e nos nossos dias também,
mostrado explicitamente pelos chamados falsos profetas, os falsos pregadores, os falsos pastores, já haviam se levantado naquele período, os gnósticos, ensinando doutrinas falsas. E nos nossos dias também, essa evidência, como eu disse, é muito clara. E isso é tudo uma preparação justamente para o surgimento de fato, a pessoa do anticristo. E nós percebemos que essa verdade, ela não só aconteceu naquele período, e mais especificamente com os gnósticos, mas em nossos dias nós percebemos isso com muita clareza, justamente por aqueles que pregam o Evangelho, como dizem eles, no entanto, negam a deidade de Cristo, negam que Jesus Cristo é Deus, que de fato o Verbo, a palavra eterna, se fez carne, se materializou e habitou entre nós. Claro, alguns não vão dizer isso abertamente, mas deixam transparecer com as suas obras, com as suas doutrinas, com os seus dogmas, que é isso que eles acreditam. Bom, a melhor promessa que eu tenho como crente de Jesus. É muito comum também ouvirmos muita coisa sobre promessas e que nós temos as promessas e não dá para entrar nesses detalhes agora devido ao tempo, mas eu fico e nós deveríamos nos darmos por satisfeitos com essa promessa que nós temos da parte de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que está aí no verso 25 do capítulo 2 ainda. E a promessa que ele nos fez é esta: a vida eterna. Essa é a promessa que ele nos fez. E é isso que eu almejo, e é isso que nos basta. E é isso que nos dá essa convicção, essa certeza, essa garantia, essa viva esperança de continuarmos crendo nele, perseverando nas suas doutrinas e guardando os seus mandamentos. Por que é que ouvimos tanto aquela frase de que ninguém ou você não pode afirmar que já é um salvo ou que está salvo? Alguns dizem: eu luto pela salvação todos os dias. Alguns chamam de prepotentes, de orgulhosos aqueles que afirmam que estão salvos, que são salvos. Por que, então, que nós ouvimos tanto esse questionamento que nós não podemos afirmar que somos salvos? O capítulo 3 nos diz assim, primeiro verso: vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Aqueles que fazem esse questionamento, aqueles que têm essa dúvida e que nos dizem que nós também não podemos afirmar, são muito parecidos, se não os mesmos, daqueles da época de Jesus que não acreditaram, que não creram que ele era quem dizia que era e que de fato era o próprio Deus, o Filho de Deus, habitando ali entre eles. Então, esses que ainda hoje dizem que você, que eu não posso afirmar que sou salvo, é porque eles ainda não entenderam essa promessa que Jesus fez para cada um de nós, aqueles que creem, aqueles que não são do mundo, aqueles que vivem a vida agora, a nova vida em Cristo, pensando, almejando as mansões celestiais. Então eu e você, aqueles que creem nessa promessa e sabem que ela de fato já se cumpriu, já se confirmou para mim e para você, nós podemos e devemos afirmar que realmente cremos, porque nós não pensamos mais neste mundo, nas coisas desse mundo. E se alguém perguntasse
para você, e essa carta também dá essa resposta com muita clareza, o que é pecado? Tem uma definição aí no capítulo 3 ainda, o verso 4, muito simples, que nós podemos responder quando nos vem essa pergunta, e a resposta é essa, versículo 4, capítulo 3. Todo o que vive habitualmente em pecado, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. Essa última frase, o que é pecado? É rebeldia contra a lei. Se alguém te perguntar, eu vou acelerar um pouquinho aqui, nosso tempo está terminando. Se alguém te perguntar, então, nessa continuidade aí, ou dizer para você, olha, a Bíblia afirma, a Bíblia diz, em especial Romanos capítulo 3, que todos pecaram, que todos nós somos pecadores. Então, como saber quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo, já que todos são pecadores e todos ainda continuam pecando? E a resposta está aí nos versos 8 e 9 do capítulo 3, quando nos diz assim: quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Duas palavrinhas. Habitualmente, os filhos do diabo pecam habitualmente, ou seja, constantemente, com prazer, não sentem nada, nenhuma angústia, nenhum pesar com os pecados, com as faltas cometidas, diferentemente dos filhos de Deus, que ainda que pequem, mas são levados imediatamente a buscarem o perdão, a se arrependerem e a se voltarem para os caminhos do Senhor. Então, basicamente, a diferença dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus pecam e sentem muito pesar com isso, sentem amargura, choram e pedem perdão e confiam nesse perdão, diferentemente dos filhos do diabo, que pecam e não só pecam, como diz também Romanos, mas concordam com aqueles que pecam. E voltando ao assunto do falso profeta, como conhecer então esses falsos, ou a mensagem que eles divulgam, que eles pregam, que eles anunciam? Primeiro, a mensagem que eles anunciam vem do espírito do erro. Isto está aí no capítulo 4, verso 1 ao 6. Eles falam como pessoas deste mundo. Observe a maneira como abordam os assuntos. Quase sempre, eu diria sempre, se referindo às coisas deste mundo, ao bem-estar, à saúde física e por aí fora vai. Então, como conhecer esses falsos mestres ainda hoje? Observe se eles falam, e normalmente eles falam, mais sobre as coisas do mundo do que sobre a promessa que Jesus fez para nós, a vida eterna. Então, terminando, Deus é amor, é fato, é verdade, Ele é amor. Capítulo 4, verso 20 e 21 afirma isso aí. Então, como posso saber se amo a Deus? Eu quero terminar com esses versos que estão aí, os versos 3, 11 e 13 do capítulo 5. Como posso saber se amo a Deus? Se você é daqueles que dizem que amam a Deus, que creem em Deus, que o importante é crer em Deus, observe essas respostas de João no capítulo 5, verso 3, 11 e 13, quando ele nos diz assim: porque o amor de Deus está nisso, em guardarmos seus mandamentos, e seus mandamentos não são um peso. Verso 11 e 12. Verso 11 ao 13. E o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho.
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Eu escrevo a vós os que credes. Essa palavra é para os que creem. E todos os que creem podem afirmar que têm a vida eterna, que são salvos por meio de Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Filho amado, que era o Verbo, que era a palavra, mas que se encarnou, que se materializou, habitou entre nós e pagou o preço para que hoje eu e você, ao crermos na sua pessoa, obra, morte e ressurreição, eu pudesse afirmar que sim, sou salvo em Cristo Jesus. Fiquem todos na paz, que Deus os abençoe. Um forte abraço.